A mendiga negra vinga-se do milionário barbeiro. Nas ruas da cidade, os olhos da jovem Ana brilhavam com uma mistura de dor e determinação. Filha de uma mulher que conheceu a humilhação nas mãos de Carlos, um barbeiro milionário que se achava o rei do pedaço, Ana estava pronta para colocar seu plano em ação. A barbearia de Carlos era o símbolo de uma riqueza escandalosa, enquanto a sua vida se resumia a mendigar por um trocado, enfrentando olhares de desprezo e indiferença. O contraste era brutal. Clientes elegantes passavam pela porta, imersos em risos e conversas, enquanto ela ocultava sua fome e sua raiva no fundo de uma esquina. Mas Ana tinha um segredo. Seu avô, um renomado artista, havia deixado um quadro famoso escondido em algum lugar. Uma obra que poderia não apenas resgatar sua família da miséria, mas também expor Carlos, revelando os segredos obscuros que o cercavam. O desejo de vingança ardia dentro dela como fogo. Uma chama que não pô. Através de olhares que pareciam cortantes, ela conseguiu se infiltrar no local. Clara, a assistente de Carlos, a observava com desconfiança. Havia algo nela que não se encaixava. Ana podia sentir isso nas interações sutis, nas palavras não ditas. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Foi durante uma dessas confabulações furtivas que Ana encontrou um quadro inacabado dentro da barbearia. Algo que deveria ser apenas uma peça decorativa. Era uma de suas obras, uma mensagem que seu avô deixara. As cores vibrantes dançavam sob a luz, mas as imagens capturavam horrores encobertos, retratos de uma classe que se alimentava do sofrimento alheio. O que estaria escondido ali? Uma pista, uma revelação? Enquanto Ana passava os dedos pela moldura, a realidade começou a pesar. Ela queria vingança, mas o que faria quando a verdade viesse à tona? Uma empatia estranha a invadia. Carlos também era alguém, uma história por trás da sua fachada. Cípria incertezas coleçava. Quem realmente é Carlos? Ana se perguntava, seu coração acelerando. O que aconteceria se a verdade finalmente emergisse? Seria sua vingança o que ela realmente queria? Ou algo mais profundo a aguardava? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu um arrepio na espinha enquanto observava o quadro inacabado. A beleza das cores a encantava, mas o sentimento de traição pulsava dentro dela e a barbearia pulsava ao redor, mas sua mente estava longe, mergulhada em perguntas inquietantes. Quem realmente era Carlos? Segurava a moldura com as mãos tremendo. O que poderia ser tão vergonhoso que obrigava alguém a se esconder atrás de um sorriso cordial? De repente, a porta da barbearia se abriu como uma tempestade. Clara, a assistente, adentrou com uma expressão de choque estampada no rosto. O murmúrio dos clientes cessou instantaneamente. Todos pouparam a respiração. Carlos, ele... Clara gaguejou, os olhos arregalados. A tensão era palpável, como se a sala inteira estivesse à beira de um colapso. Naquele momento, a porta dos fundos se escancarou e Carlos entrou.
Sua fisionomia estava pálida e o suor escorria pela fronte. Ele carregava algo em mãos. Um celular que vibrava insistentemente. É a polícia, eles sabem. A sala explodiu em um alvoroço. A menção de polícia fez muitos recuarem, os sussurros começando a dominar o espaço. Ana sentiu o coração parar. A urgência na voz dele, o olhar desesperado. O que Carlos tinha feito para chamar a atenção da lei? Um misto de susto e curiosidade a impulsionou a se aproximar, deslizando a mão nervosa no quadro para não ser notada. Você está envolvido em algo perigoso, não é? Clara perguntou, sua voz trêmula saindo como um sussurro. A tensão na atmosfera tinha se transformado em uma carga elétrica. Carlos gritou. Apenas escutem. A verdade precisa vir à tona. Eu não sou quem vocês pensam. Assustados, os clientes começaram a se aglomerar. Sabe o que era aquele quadro, Ana? Carlos falou, os olhos fixos nela, como se a reconhecesse. Ana sentiu um arrepio. Ele estava observando diretamente. Ele guarda segredos. O segredo da minha família. As palavras dele pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que Carlos tentava dizer? Ana se lembrou do que sua avó sempre lhe dizia. As aparências enganam. Você sabe o que tem ali? Perguntou. A voz quase um sussurro. Eu não tinha escolha. Carlos gritou, a frustração fazendo seu rosto se contorcer. Se eu não mantiver os segredos, tudo vai acabar. A barbearia, a vida, tudo. Ele gesticulou dramaticamente, enquanto o celular continuava a vibrar insistentemente. O olhar de Ana passava de temor a uma incompreensível compaixão. O que havia por trás daquele homem arrogante? Clara começou a chorar, o rosto distorcido, entre a raiva e a dor. Você destruiu tantas vidas, como pode querer que a verdade seja revelada agora? A sala estava em chamas, com vozes e emoções confrontadas. Ana sabia que o momento estava prestes a se intensificar. Essa era a sua chance de descobrir tudo. O celular de Carlos emitiu um som alto e repartido, como um alarme. Se você não abrir essa porta agora... A voz da operadora ecoava pelo aparelho. Anoitecia por detrás da barbearia. E enquanto a luz exterior começava a minguar, uma sombra pairou sobre todos. Quem está na linha? Gritou Carlos. A expressão agora um misto de desespero e terror. O silêncio do momento cortava profundamente, deixando cada um na sala preso em suas próprias ansiedades. Uma sombra pesada de um passado que se recusava a ser esquecido. E então, um baque alto. A porta se abriu novamente, mas dessa vez não era um cliente. Era um grupo de policiais, uniformizados, com expressões determinadas. Carlos Vieira, estamos aqui para prender você, pelo assassinato de sua avó. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Sua avó? Isso não era possível. A raiva e confusão a assolaram. As verdades começavam a se iluminar. Mas o que era real? Carlos era o vilão? Ou tudo estava prestes a mudar novamente? Com o coração disparado, Ana ficou paralisada, sem saber qual seria o próximo passo. As certezas começaram a rachar. E tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Sua avó? Isso não era possível. A tensão na sala se intensificou. Os policiais, em pé, com as armas prontas, miravam Carlos. Ele havia se tornado o foco do caos. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada! Carlos gritou, sua voz ecoando por todas as paredes da barbearia. Um desespero genuíno afligia seu olhar, mas ao mesmo tempo um orgulho sombrio parecia transparecer. Ana sentiu o coração acelerado. Então, em meio ao grito dele,
Uma figura conhecida apareceu na porta. Era Rosa, a avó de Ana. Ela estava ali, com o rosto pálido, os olhos lacrimejantes. A mulher que tinha sido uma presença distante na mente de Ana, agora estava de pé, e seu olhar estava fixo em Carlos. "O que você fez, Carlos?" Rosa sussurrou, as palavras saindo como um choque. A sala ficou em silêncio absoluto. O tempo parou. Os olhares se cruzaram. Ana, Carlos, Rosa. Uma rede de tensão foi criada. Carlos virou-se, o olhar desmoronando. Ele parecia menos uma figura imponente, mais uma criança apanhada em uma mentira. "Rosa, não!" exclamou, mas a avó de Ana já estava avançando, o rosto distorcido entre raiva e desgosto. "Você não só destruiu a minha vida, como também a da sua avó", gritou Rosa, a voz embargada pela dor. "Eu sabia que você estava mentindo sobre tudo. Não era só uma barbearia. Era um esconderijo para seus segredos." Carlos olhou para o chão, como se houvesse algo lá que poderia salvá-lo. Os policiais estavam prontos. A situação estava prestes a explodir. A adrenalina pulava nas veias de Ana, e um formigamento percorria todo o seu corpo. O que mais ela não sabia? A agitação tornou-se palpável quando um dos policiais decidiu intervir. "Precisamos que você colabore, Carlos. Se a sua avó está aqui, isso muda tudo. Escute a voz dela." Ele gesticulou para Rosa, que se aproximava lentamente. Rosa hesitou, mas os olhos de Carlos pediam socorro. "Você tem que contar a verdade, Carlos. Não só para se salvar, mas para salvar todos nós." O imperativo em sua voz ressoava como um eco, e Ana se perguntou que verdades estavam enterradas sob essa montanha de mentiras. Carlos respirou fundo, o peito inflado de ar como se fosse abrir um desabafo. "Aquela noite, a noite em que ela morreu, eu estava lá, mas não como vocês pensam." Sua voz tremia, mas as palavras eram nítidas. Não fui eu quem a matou. Ela descobriu algo sobre nossa família, algo que deveria ter permanecido escondido." Ana não conseguiu conter o choque. A revelação desmoronou o que ela acreditava. "Sobre o quê?" Sua voz saiu em um fio, quase um sopro. Antes que Carlos pudesse responder, a luz da barbearia apagou repentinamente. Uma escuridão espessa envolveu todos. Os gritos começaram. No meio do caos, o celular de Carlos ainda vibrava em sua mão, como um alerta. Um grito feminino, longe, ecoou, e Ana se virou para a direção do som. "É você, Ana." O apelo de Clara, assistente de Carlos, projetou tensão. "Eles estão vindo. Precisamos sair agora." Um pânico tomou conta. Quando as luzes voltaram, Rosa estava em pé, com o olhar fixo no quadro inacabado. "Foi ali que tudo começou, Ana. Eu escondi a verdade dentro da arte. Essa pintura, ela guarda segredos que Carlos nem imagina." Carlos olhou para o quadro, a expressão dele mudando mais uma vez, agora para confusão. "Você não pode," ele disse, claramente assustado. "O que você sabe? O que está por trás daquela pintura?" E no momento seguinte, um tiro ecoou. Um grito. E o corpo de Clara caiu no chão. O choque percorreu a sala como uma onda gélida. Ana ficou paralisada, a mente rodando. O que tinha acontecido? Quem havia atirado? O caos se instalou. Gritos, choro, pânico. Com a cena diante dela, percebeu que o mundo estava prestes a desmoronar, e nem mesmo a verdade seria suficiente para salvá-los.
A última coisa que ela viu foi o olhar desesperado de Carlos, antes que a escuridão engolisse tudo novamente. A escuridão se espalhava pela barbearia como uma nuvem pesada. O eco do tiro ainda retumbava nas paredes quando Ana, paralisada, se deu conta do que estava acontecendo. Mas algo havia mudado. A atmosfera, que antes estava carregada de tensão, agora pulsava com um medo palpável. O corpo de Clara jazia no chão, e o ar ficou enfumaçado pelo desespero e pela confusão. Ana, a voz de Rosa cortou o silêncio. Vem cá, rápido! O olhar de sua avó estava fixo em um canto da sala. Ana sentiu um frio na espinha. O que havia na esquina que poderia oferecer algum tipo de segurança em meio ao caos? Carlos, quase em transe, olhava para o corpo no chão. Seus olhos brilhavam com lágrimas. A expressão dele era de horror e impotência. Eu não quis, ele balbuciou, as palavras sufocadas pela histeria. Mas enquanto isso, Ana decidiu se aproximar de Rosa. Ana, escute. Tem algo que você precisa saber, disse sua avó, movendo-se com uma agilidade inesperada. Ana lançou um olhar para trás e viu que os policiais estavam distraídos, focados em Carlos, que estava se esquivando, gesticulando freneticamente. O que aconteceu, vó? Ana perguntou, seu coração disparado. Rosa prendeu a respiração, como se estivesse preparando cada palavra. Eu não sou só sua avó. Eu sou a razão pela qual Carlos está em apuros. Um segredo foi enterrado nas minhas memórias, e essa pintura, a tensão era palpável. Carlos não é o único que tem algo a esconder. Ana olhou para o quadro no canto. Suas cores vibrantes agora pareciam sufocantes. Do que você está falando? O que está escondido? Naquela noite. A noite em que sua avó morreu, eu estava lá também, Rosa revelou. Ana sentiu um nó na garganta. Ela descobriu algo que nunca deveria vir à tona. E Carlos só queria proteger a família dele. Mas talvez a verdadeira culpada não seja quem você pensa. Nesse instante, Carlos, que se debatia entre o desespero e a impotência, levantou a voz. Aquela noite não foi apenas um acidente, mas uma nova presença impediu que ele seguisse em frente. A porta dos fundos se abriu novamente, revelando uma figura familiar. Era Lúcio, o pai de Ana. A expressão dele era de pura confusão, mas havia algo mais, um peso nas suas palavras. O que está acontecendo aqui? Por que você, Carlos? Ele saiu da sombra, o rosto iluminado pela luz intermitente de uma lâmpada quebrada. Ana se sentiu como se o chão tivesse caído sob seus pés. O pai nunca aparecia na barbearia. Pai! O que você está fazendo aqui? Eu não queria que você soubesse assim, mas essa noite mudou tudo. A voz dele estava trêmula. Rosa, você me prometeu que nunca falaria a verdade. Um silêncio auspicioso pairou na sala. Carlos olhou para o novo arrivado. Seu olhar ficou aflito. Você foi quem teve a ideia de esconder tudo, não foi? Se não fosse por você, Rosa tomou a frente. Chega de mentiras. A verdade precisa vir à tona agora. Carlos não é o único que carrega segredos. Lúcio, você também está envolvido. O grito dela era penetrante. Ana, atordoada, sentiu a raiva e o desespero lutarem dentro dela. Parem! O que está acontecendo? O que você escondeu sobre a morte da minha avó? E então, como se uma torrente de verdades viesse à tona, Lúcio revelou. Ela foi assassinada, e quem estava por trás disso era você, Carlos. Você sempre teve um plano para derrubar nossa família. O impacto foi como um tapa na cara de Ana. O mundo dela girou. A cada palavra, novas camadas de traição se desenrolavam. Carlos, pálido, parecia querer se defender, mas tudo que saía de sua boca eram incoerências. Foi um erro. Eu não queria que isso acontecesse.
Ana sentiu que tudo o que pensou que conhecia estava desmoronando. Quem era a verdadeira vítima? A barbearia, o lugar que era um símbolo de riqueza, agora parecia uma armadilha onde todos estavam presos em suas próprias teias de mentira. As luzes ainda piscavam. A tensão se acumulava mais uma vez. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais, Ana exclamou, determinada, enquanto suas emoções ferviam dentro dela. E no fundo, uma pergunta queimava: até onde são capazes de ir em nome da proteção, da família e dos segredos enterrados? A sirene da polícia soou ao fundo, um sinal de que o tempo estava se esgotando. O que vinha a seguir? A pergunta estava no ar, pairando em cada canto da barbearia como um fantasma, prestes a ser revelado. O silêncio pesado na barbearia era quase insuportável. Todos olhavam para Lúcio, espera e medo misturados em cada rosto. Ana sentia seu coração disparar. Ponto. O que mais você tem a dizer, pai? A tensão era palpável. Ela, sua avó, não foi o que vocês pensam. Não foi só um acidente. Eu estava lá. E Carlos... Lúcio hesitou, o olhar dele vacilando entre coragem e medo. Carlos, apreensivo, começou a se afastar lentamente, os olhos fixos na porta, como que pensando em uma fuga. Vocês não podem levar isso ao público. Não sabem o que estão fazendo. Sua voz estava embargada, mas Rosa o encarava, como uma leoa, protegendo seu território. Vocês precisam entender, disse Lúcio, sua voz mais firme. A verdade é mais complicada. Carlos, ele sabia que a avó estava prestes a desenterrar um segredo que a família de vocês nunca deveria ter conhecido. As palavras de Lúcio pairavam no ar como um pesado fardo. O que poderia ser tão devastador? Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Que segredo? O que você está dizendo? Nesse instante, a sirene da polícia parecia zunir ainda mais alto, como se estivesse ecoando a urgência da situação. E enquanto Ana tentava entender tudo, uma figura familiar apareceu atrás de Lúcio. "Pai, espera!" gritou Ana. Mas não era só ele que havia surgido. Era sua mãe, Clara, a mulher que sempre esteve ausente. "Eu não queria que você soubesse assim." A expressão dela era uma mistura de preocupação e pânico. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ana estava confusa. Tudo parecia um pesadelo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu só queria proteger vocês." Clara balbuciou, as palavras saindo em frações. "Proteger de quê?" gritou Ana, o desespero tomando conta. "Proteger de quem? De Carlos? Dessa mentira? Ou de você mesma?" Rosa avançou em direção a Clara, a raiva transbordando. "Você teve um papel nessa história. O que você sabe que ainda não contamos?" O tempo parecia ter parado. Clara olhava para todos, mas seu olhar finalmente encontrou Carlos. Ele estava no canto, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "A culpa não é só minha. Eu fiz isso para proteger a minha família. Rosa, você não pode me condenar." E foi nesse momento de caos que algo totalmente inesperado ocorreu. Uma explosão surda ecoou na barbearia. A janela se estilhaçou e todos se jogaram ao chão. O grito de Ana ecoou entre os ruídos e por um instante tudo ficou em silêncio. Quando Ana levantou a cabeça, tudo havia mudado. A porta de barbearia estava aberta e uma figura encapuzada entrou. Um rosto familiar, mas envolto em sombras. "Desculpe o atraso, família, mas eu não podia deixar que a verdade viesse à tona sem que eu estivesse presente." Ana congelou. Era seu irmão, Miguel, que ela pensara que estava longe, um segredo guardado ao lado de tudo aquilo. "Miguel?" Sua voz mal saiu. "O que diabos você está fazendo aqui?" perguntou Lúcio.
e havia algo no olhar dele que indicava um conflito sempre existente. Eu vim acabar com isso. É hora de todos conhecerem a verdade até o fim, Miguel declarou, e a intensidade no ar recobrou nova força. E eu vou garantir que isso aconteça. Essa história não termina aqui. A tensão na barbearia havia se tornado tão intensa que Ana mal conseguia respirar. O que Miguel sabia? Quais segredos ele carregava? E mais importante, como tudo isso afetaria a já frágil dinâmica da família. As verdades estavam emaranhadas em uma teia de mentiras, e a cada segundo que passava, mais dúvidas surgiam. Miguel, o que você quer dizer com isso? Ana perguntou. Mas ele sorriu de maneira enigmática, e esse sorriso era tudo menos tranquilizador. Preparem-se, porque a verdade vai ser mais do que vocês estão prontos para lidar. E assim, mesmo enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Ana sentiu que mais tempestades estavam prestes a explodir. Qualquer tentativa de entender as relações estava se desfazendo rapidamente, e o caos se tornava a única constante em suas vidas. Miguel ficou ali em pé, com um olhar fixo nos rostos em volta, a tensão no ar quase palpável. A entrada dele tinha mudado tudo, e Ana sentia seus batimentos acelerarem. O que você sabe, Mi? Que verdades você escondia? A esperança e o medo se misturavam em sua voz. É mais complicado, Ana. É mais complicado do que todos imaginam. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar uma bomba. Você não sabe quem realmente é Carlos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Carlos, que tremia, a pálpebra piscando nervosamente. O que você está dizendo, Miguel? Carlos questionou, tentando manter um ar de bravura, mas sua voz traía seu medo. Você sabia que ele não é apenas o barbeiro milionário que todos acreditam que é? Miguel continuou, cada palavra balançando os pilares da verdade. Carlos não é, na verdade, quem se diz ser. Ele é o filho ilegítimo da sua avó Ana. O choque na sala foi como uma onda. Ana mal conseguia assimilar as palavras. Seu olhar se fixou em Carlos, tentando processar a declaração. O quê? Você está dizendo que... Sua voz falhou. Sim, ele é seu irmão. Miguel disparou. Tudo isso que aconteceu, todas as mentiras, desde o início, foram por causa do legado que sua avó tentou esconder. Carlos é seu meio-irmão, e isso muda tudo. A revelação atingiu Ana como um soco no estômago. A traição não era só sobre dinheiro ou indiferença. Agora envolvia laços sanguíneos tortuosos. Carlos, seu pai é meu avô? A pergunta saiu quase como um sussurro. Eu nunca soube, Carlos gritou, seu tom misturado com desespero e confusão. Eles me abandonaram. A morte da sua avó. Eu estava tentando me proteger. Ele olhava para todos, sua vulnerabilidade agora exposta. Rosa, ainda aturdida, olhou para seus netos e então para Carlos. É verdade? Você é filho da minha mãe? Isso é impossível. Sua voz tremia, mas uma nova perspectiva começava a surgir nos olhos dela. Eu não sou um vilão, Rosa. Eu só queria saber a verdade, Carlos gritou, e a dor em seu tom fazia Ana hesitar. O que fazer agora? Ele era parte dela, uma nova camada de complexidade que ela não estava preparada para lidar. Mas no meio de tanta revelação, as sirenes da polícia se aproximavam. O pânico se instalou novamente. Precisamos sair daqui! Eles vão chegar! A voz de Clara ecoou, e todos olharam para a porta, novamente ligada ao caos. Miguel, então,
começou a gesticular. Vão, eu cuido disso, ele declarou, e num movimento rápido, puxou um celular do bolso. Preciso fazer uma ligação. O amigo pode nos ajudar. Você tem certeza? Ana se virou, a urgência da situação pesando em seu peito. Você vai chamar alguém? Wait. Sim. Eu conheço pessoas. Não se preocupem. Apenas precisamos de um tempo. Ele se virou para Carlos e disse: E você? Vai aceitar o que é? Se não, vai perder tudo. A sala estava em frangalhos. Cada um lutando com suas próprias emoções, lembrando que a verdade era apenas uma camada de mentiras. Uma sombra de esperança surgia, mas havia um outro lado. As verdades não reveladas continuavam a fluir, como um rio prestes a transbordar. E então, antes que qualquer um pudesse se mover, um tiro ecoou novamente, desta vez mais próximo. O choque fez todos se virarem para a porta. Uma nova figura encapuzada entrou, armada e determinada. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Calem a boca, ninguém se move. A voz era grave, mas familiar. Ana reconheceu pelo tom. Eu só quero a verdade. No momento, tudo se tornou um borrão. A barbearia virou um campo de batalha emocional, enquanto a linha entre amigos e inimigos se diluía. O que ia acontecer a seguir desafiava tudo que Ana pensava saber. Quem era esse novo personagem? O que mais estava por vir? A incerteza pairava no ar. A verdade que deveria libertar, agora poderia destruí-los. E as sombras, com segredos enterrados, pareciam estar mais vivas do que nunca. A tensão na barbearia subiu como uma chama indomável. A figura encapuzada, ameaçadora, mantinha a mão firme na arma, sua voz cortante ecoando nas paredes. Calem a boca, ninguém se move. Cada um ali sabia que tal silêncio não era mais uma opção. Ana estava paralisada de medo. Parte dela se perguntando se aquilo era um pesadelo. Como tudo tinha chegado a esse ponto? Miguel estava ali, pronto para soltar uma verdade devastadora. E agora o novo intruso havia mudado completamente o jogo. Enquanto o homem encapuzado olhava de um rosto a outro, Ana sentiu o coração acelerado, a respiração curta. — Quem é você? Perguntou. Sua voz saiu tão fraca que mal escutou. — Você não precisa saber meu nome. A figura respondeu, os olhos ocultos sob a sombra do capuz. O que importa é que estou aqui para garantir que a verdade seja revelada. Seja qual for ela. Que verdade? Miguel questionou, sua expressão mesclando indignação e medo. Você não pode fazer isso. Isso não é jogo. O homem balançou a cabeça, um sorriso sinistro aparecendo por trás da máscara. De repente ele ergueu a arma. Se vocês acham que o que está escondido aqui é ruim, ainda não viram nada. Eu sou o mensageiro da real verdade, e ela não vai ser bonita. Então, no instante seguinte, algo explodiu no teto da barbearia. Pedaços de gesso caíram, e a luz começou a piscar. O policial que estava mais próximo gritou, levantando a arma em direção ao intruso. Solte a arma. Você está cercado. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma risada ecoou pela sala. Ah, da forma como vocês atuam é risível. A voz era familiar. Ana virou-se, seu coração disparando ao reconhecer a pessoa. Era Clara, a assistente de Carlos. Mas agora tinha um brilho malicioso nos olhos. Vocês realmente acham que estão no controle aqui? O choque tomou conta de Ana. Clara era cúmplice. O que mais poderia estar escondido naquela rede já tão complicada? Clara, o que você está fazendo? Ana perguntou, a confusão tomando conta. Você estava do lado deles? Clara deu um passo à frente.
o sorriso escroto se alargando. Eu avisei a vocês que a verdade sempre encontra um jeito de surgir. E eu sou aquela que vai garantir que ela venha à tona, nem que seja através da força. Ao ouvir isso, o intruso se virou, o olhar visivelmente surpreso. Você não deveria estar aqui, Clara. Isso não era parte do plano. O plano muda, ela retrucou, a arrogância transparecendo com cada palavra. E agora, todos aqui vão saber da verdadeira razão pela qual a avó de Ana morreu. E tudo isso gira em torno de Carlos. A tensão ficou mais densa com suas palavras. O que ela queria dizer? Carlos, em uma tentativa de se defender, tentou se explicar. Você não sabe do que está falando, eu não... Mas as palavras pareciam ter morrido em sua boca. Cale-se, Carlos. Clara gritou, interrompendo-o. Foi sua avó quem me ensinou tudo. E agora, a verdade é que não estou aqui só por você. Estamos todos dentro dessa cama de mentiras. A verdadeira conexão não é só sobre você e Ana. Ana se concentrou, tentando desvendar o que estava acontecendo. Uma onda de dúvidas atrás da outra. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O passado estava prestes a explodir como um vulcão. Então você é parte disso? Miguel perguntou, a incredulidade na voz. Clara sorriu, mas era um sorriso sombrio. Sim, Miguel. A verdade não só me vincula a você, mas a todos aqui. E quando vocês souberem, não haverá espaço para perdão. O que ela queria dizer? O quão profundo ia aquele laço? Mas antes que alguém pudesse perguntar, o intruso começou a se mover, olhando ansiosamente para os policiais. Vão desaparecer, todos vocês. A verdade deles não será exposta, não hoje. E com um movimento rápido, ele disparou a arma, fazendo todos mergulharem ao chão. O som do tiro ecoou, e Ana sentiu o pânico tomar conta mais uma vez. As sirenes estavam cada vez mais próximas, mas a real batalha parecia ter começado. Que verdade poderia ser tão devastadora que levasse a isso? A pergunta pairava, assim como o medo absoluto de que o próximo passo os levaria ainda mais para as sombras do que poderia ser. E ali, enquanto os gritos ecoavam e a fumaça da confusão se misturava ao caos, Ana sabia que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. E a única certeza que teve era de que nada seria como antes. A tensão na barbearia subiu como uma chama indomável. A figura encapuzada, ameaçadora, mantinha a mão firme na arma, sua voz cortante ecoando nas paredes. Calem a boca. Ninguém se move. Cada um ali sabia que tal silêncio não era mais uma opção. Ana estava paralisada de medo. Parte dela se perguntando se aquilo era um pesadelo. Como tudo tinha chegado a esse ponto? Miguel estava ali, pronto para soltar uma verdade devastadora. E agora um novo intruso havia mudado completamente o jogo. Enquanto o homem encapuzado olhava de um rosto a outro, Ana sentiu o coração acelerar, a respiração curta. Quem é você? Perguntou. Sua voz saiu tão fraca que mal escutou. Você não precisa saber meu nome, a figura respondeu, os olhos ocultos sob a sombra do capuz. O que importa é que estou aqui para garantir que a verdade seja revelada, seja qual for ela. Que verdade? Miguel questionou, sua expressão mesclando indignação e medo. Você não pode fazer isso. Isso não é jogo. O homem balançou a cabeça, um sorriso sinistro aparecendo por trás da máscara. De repente, ele ergueu a arma. Se vocês acham que o que está escondido aqui é ruim, ainda não viram nada. Eu sou o mensageiro da real verdade, e ela não vai ser bonita. Então, no instante seguinte, algo explodiu no teto da barbearia. Pedaços de gesso caíram,
e a luz começou a piscar. O policial que estava mais próximo gritou, levantando a arma em direção ao intruso. Solte a arma! Você está cercado. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma risada ecoou pela sala. Da forma como vocês atuam, é risível. A voz era familiar. Ana virou-se, seu coração disparando ao reconhecer a pessoa. Era Clara, a assistente de Carlos, mas agora tinha um brilho malicioso nos olhos. Vocês realmente acham que estão no controle aqui? O choque tomou conta de Ana. Clara era cúmplice. O que mais poderia estar escondido naquela rede já tão complicada? Clara, o que você está fazendo? Ana perguntou, a confusão tomando conta. Você estava do lado deles? Clara deu um passo à frente, o sorriso escroto se alargando. Eu avisei a vocês que a verdade sempre encontra um jeito de surgir. E eu sou aquela que vai garantir que ela venha à tona. Nem que seja através da força. Ao ouvir isso, o intruso se virou, o olhar visivelmente surpreso. Você não deveria estar aqui, Clara. Isso não era parte do plano. O plano muda, ela retrucou, a arrogância transparecendo com cada palavra. E agora, todos aqui vão saber da verdadeira razão pela qual a avó de Ana morreu. E tudo isso gira em torno de Carlos. A tensão ficou mais densa com suas palavras. O que ela queria dizer? Carlos, em uma tentativa de se defender, tentou se explicar. Você não sabe do que está falando, eu não. Mas as palavras pareciam ter morrido em sua boca. Cale-se, Carlos. Clara gritou, interrompendo-o. Foi sua avó quem me ensinou tudo. E agora, a verdade é que não estou aqui só por você. Estamos todos dentro dessa cama de mentiras. A verdadeira conexão não é só sobre você e Ana. Ana se concentrou tentando desvendar o que estava acontecendo. Uma onda de dúvidas atrás da outra. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O passado estava prestes a explodir como um vulcão. Então você é parte disso? Miguel perguntou, a incredulidade na voz. Clara sorriu, mas era um sorriso sombrio. Sim, Miguel. A verdade não só me vincula a você, mas a todos aqui. E quando vocês saberem, não haverá espaço para perdão. O que ela queria dizer? O quão profundo ia aquele laço? Mas antes que alguém pudesse perguntar, o intruso começou a se mover, olhando ansiosamente para os policiais. Vão desaparecer, todos vocês. A verdade deles não será exposta, não hoje. E com um movimento rápido, ele disparou a arma. O grito de Ana se misturou ao som do disparo. E, num instante fatídico, Carlos fez um movimento rápido para a frente. O tiro atingiu Carlos no braço, fazendo-o cair de joelhos. O caos se instalou, e o pânico tomou conta da barbearia. Carlos, Ana gritou, correndo em direção a ele. Ponto. O sangue escorria, e a expressão de terror tomou conta do rosto dele. Por favor, alguém ajude! Mas antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Clara começou a rir. Uma risada insana que ecoou nas paredes. Vocês realmente acharam que ele era o único que tinha segredos? Estou aqui para trazer a verdade. Porque Carlos não é apenas um barbeiro. Ele é muito mais. E eu sou a única que sabe. Miguel, com a boca aberta, finalmente balbuciou. Como assim? E Clara, com os olhos reluzindo, revelou. Carlos não é só seu meio-irmão, Ana. Ele é também filho da minha mãe. Eu sou a verdadeira filha da sua avó. Clara é uma mentira identidade que eu criei para me infiltrar. Eu sou a herdeira do que você e Carlos jamais entenderão. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. As relações que pareciam claras agora estavam distorcidas e emaranhadas. O que mais ela não sabia? A barbearia,
Fórum de guerras e segredos. Agora parecia a sala do tribunal de um passado rico em traições. Com lágrimas nos olhos, Ana fixou o olhar em Carlos, que estava no chão, pálido e confuso. Você, de quem eu esperava apoio, me traiu desde o início. Carlos se contorceu, tentando se levantar, mas a dor o derrubou. Eu nunca soube, Ana. Eu só queria a verdade também. E enquanto o pânico reinava, Ana percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. As sirenes estavam mais perto, e a verdade, em uma teia intrincada de mentiras, estava prestes a sair do controle. O que mais ainda estava prestes a ser revelado? O coração de Ana disparava, enquanto o eco da vida deles ficava mais denso, mais sombrio. E o que todos ali desejavam saber era quem realmente era Clara. A tensão na barbearia estava elétrica. O olhar fixo de Clara, seus olhos brilhando com um tipo de loucura que gelava a espinha de Ana. A revelação esmagadora sobre suas ligações familiares deixava todos em estado de choque. Carlos, caído no chão, tentando entender a gravidade do que havia sido dito. E, enquanto a tensão crescia, a sensação de urgência pairava no ar. Então você está dizendo que você e Carlos são irmãos? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. Era como se uma bomba tivesse sido lançada, e ela mal conseguia processar as consequências. Sim, eu sou a verdadeira filha da sua avó, Clara respondeu, seu sorriso distorcido. E Carlos? Bem, ele é apenas um peão na nossa grande história. Tudo o que aconteceu até aqui foi uma jogada. E agora, a verdade vai emergir. Miguel, em pé, próximo à porta, arregalou os olhos, a incredulidade tomando conta. Você não pode estar falando sério. Você está simplesmente enlouquecendo. Mas enquanto a sala fervia em gritos e acusações, um som alto cortou a confusão. Era um ruído abafado, repetido, como um tambor distante, um eco familiar que fez todos pararem. O coração de Ana disparou. A sirene da polícia. Eles estão chegando. Precisamos sair, gritou Miguel, olhando fixamente para a porta. Clara riu, mas não era uma risada alegre. Era cruel. Não, não, não. Ninguém vai a lugar algum até que a verdade venha à tona. E eu vou garantir que todos vocês entendam. A barbearia vai ser o nosso palco para as revelações. E antes que alguém pudesse reagir, ela se virou para o canto da sala, onde o quadro inacabado estava pendurado. É ali que tudo começará, ela disse. Sua voz, um sussurro, mas cheio de intensidade. E é onde a nossa história termina. Ana olhou para o quadro. A tela manchada de cores vibrantes parecia pulsar com vida. E enquanto ela tentava digerir tudo, uma sombra passou por ela. Clara havia se afastado, em direção ao quadro, gesticulando freneticamente. Isso precisa ser feito. Rapidamente ela se virou, sua mão segurando algo brilhante. Era uma faca. Não uma simples faca, mas uma lâmina longa e afiada que refletia a luz de maneira ameaçadora. O horror tomou conta de Ana, e o sangue dela congelou. Clara, o que você está fazendo? Clara ignorou a pergunta, os olhos cheios de uma determinação inquietante. A única maneira de trazer à tona a verdade é sacrificar tudo. E alguém aqui vai pagar o preço. O desespero tomou conta da sala. Maria, uma cliente que havia assistido tudo, gritou. Vocês estão loucos. Isso não pode acabar assim. Você não pode fazer isso. Miguel se lançou à frente, buscando desarmá-la. Mas, com um movimento rápido, Clara disparou na direção de Carlos. Naquele segundo, o tempo parou. Apenas aceite seu destino, Carlos. Você sempre foi o escolhido.
O pânico se espalhou como um incêndio descontrolado. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Mas antes que Clara pudesse atacar, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se estourou com a entrada brusca dos policiais, armados e prontos. "Polícia! Todos no chão!" Um dos oficiais gritou, fazendo todos se jogarem ao chão. O que estava prestes a acontecer foi materializado em um instante. Clara, surpresa, tentou recuar e a faísca de uma luta começou. "Não! Não! Me deixem explicar!" gritou, a faca ainda em mãos. O caos se estabeleceu enquanto os oficiais tentavam controlar a situação. E no meio de tudo isso, Ana viu o que ela nunca pensou que veria. Clara, em um movimento desesperado, a faca cortou a própria palma da mão e ela gritou de dor. "Eu sou a única que sabe a verdade. Se vocês não podem ouvir, então eu vou mostrar." O sangue jorrou e todos ficaram paralisados. O pânico ao redor, subitamente silenciado. A ferida na mão de Clara começou a escorrer, e as cores da pintura atrás dela giraram em um vórtice, revelando imagens que pareciam ganhar vida. As pinturas mostravam cenas de um passado sombrio, segredos sendo revelados, e Ana percebeu, aterrorizada, que tudo ao seu redor estava mudando. As figuras nas telas pareciam revirar-se, como se pedissem para ser ouvidas. "Não!" Ana gritou. "Você não pode fazer isso." Mas Clara, em sua dor, parecia ter invocado algo além de sua compreensão. A barbearia começou a tremer. "Agora vocês vão conhecer a verdade de uma vez por todas." A luz piscou e, em um instante, o ambiente se transformou. Os policiais, desorientados, tentaram reagir, mas algo os deteve. Uma força invisível criada pelas revelações de Clara. As paredes da barbearia começaram a pulsar, quase vibrando com uma energia intensa. Ana olhou para os rostos à sua volta, todos confrontados com a realidade de que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que o que haviam vivido. O que viria a seguir seria um abalo que mudaria não só a história deles, mas o próprio futuro. E enquanto tudo desmoronava em torno dela, Ana percebeu que a única certeza que tinha agora era que nunca conhecera a verdadeira extensão de sua própria linhagem e o que a arte poderia realmente revelar. O eco das verdades clamava, e o sombrio futuro que se aproximava. A única pergunta que pairava era: qual seria o preço a pagar para entender tudo isso? A barbearia estava imóvel, mas a tensão era palpável. O sangue escorrendo da mão de Clara parecia marcar o início de algo muito maior. Todos estavam presos entre verdades desencadeadas e segredos guardados. O eco do passado estava prestes a ser revelado. Ana, com o coração na garganta, olhou ao redor. Carlos, caído, tentava se levantar, mas a dor o mantinha no chão. Miguel, assumindo uma posição defensiva, pedia calma. E Rosa estava paralisada, confusa, tentando formar uma linha de raciocínio entre as revelações impactantes. A situação era caótica, mas havia uma força dentro de Ana que não a deixaria desmoronar. "Clara, você precisa parar!" Ana gritou, sentindo a necessidade de agir. A faca na mão de Clara brilhava sob a luz trêmula da barbearia, ameaçando a todos ao redor. "Isso não é a maneira certa. E o que você sugere? Esconder toda a verdade mais uma vez?" Clara retrucou, a voz tremendo de raiva e dor. "Se não for por mim, será por outros. Todos precisam saber." Antes de Clara fazer qualquer movimento, os policiais, firmes e determinados, começaram a cercá-la.
Solte a faca. Isso é um pedido final. Um dos oficiais gritou, sua voz ecoando pelo ambiente. Ana fechou os olhos, sentindo a pressão aumentar. Era agora ou nunca. Quando ela abriu, avançou, movendo-se entre Clara e os policiais. Pare! Ninguém precisa se machucar. Ela sentia seu próprio medo, mas também uma onda de coragem. A tensão no ar era como uma eletricidade. Clara hesitou, a faca tremendo em sua mão. Você não sabe o que está fazendo, Ana. Ela gritou, a voz entrecortada. Essas verdades vão destruir tudo. Ana percebeu que a única saída era a comunicação. Não precisa ser assim. Vamos resolver isso sem sangue. O silêncio se espalhou. As palavras de Ana eram um farol frente à escuridão. Miguel, vendo a hesitação, se aproximou lentamente. Clara, por favor, essa não é a resposta. Você está fugindo da dor, mas a verdade tem um jeito de nos encontrar. Todos sentirão. Sua voz estava calma, mas carregava um peso profundo. A luz começou a piscar novamente, e a verdade que estava prestes a ser exposta pairava no ar. O desespero de Clara começou a se transformar em confusão. Ela olhou novamente para Carlos, agora sentado no chão, o olhar severo diante de tanta revelação. Você é um bastardo. Sempre foi tratado como um igual, mas você não é. As palavras de Clara cortaram a sala como um golpe, mas em vez de quebrá-los, uniu-os numa proteção coletiva. Ana viu um novo brilho nas pessoas ao seu redor, um entendimento silencioso. E então, como se a própria barbearia tivesse vida, as cores do quadro começaram a girar, formando imagens que capturavam momentos do passado turbulento. O eco de risos e lágrimas daqueles que viveram ali. Um passado que não estava só nas memórias, mas dentro de cada um. Vamos enfrentar isso juntos, Ana disse, o olhar direto. Seja como for, precisamos encontrar perdão. Você não está sozinha, Clara. A pressão na sala diminuiu quando a expressão de Clara começou a mudar. Eu não sabia que assim seria, ela murmurou, a faca caindo de suas mãos, o impacto ecoando como um sopro de alívio. Os policiais, percebendo que a situação havia mudado, começaram a se posicionar com cautela. Vamos todos sair com vida, mas precisamos que a verdade seja contada. Um deles declarou, sua voz agora mais suave. Sim, vamos, todos vocês merecem saber, Ana respondeu, enquanto as luzes na barbearia voltavam a se estabilizar. Mas no fundo, uma dúvida surgiu em seu coração. O que aconteceria quando todas as verdades fossem expostas? E assim, enquanto as sirenes ecoavam do lado de fora e Clara finalmente começou a falar sobre o que realmente aconteceu, Ana se questionou sobre o peso das revelações. O futuro era incerto, mas algo dentro dela pulsava com esperança. E antes que tudo se silenciasse novamente, ela sentiu a necessidade de compartilhar essa história com o mundo. Ei, você que está aqui! Este é o momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Quero saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história continua.